Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar, presbítero Jonathan. Vamos estar dando a sequência no segundo vídeo da nossa série Aprendendo a Lutar. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, tá? Eu vou colocar no link da descrição para que você possa estar acompanhando, né? E estar seguindo a sequência desse estudo, né? Bom, ali no primeiro vídeo nós conversamos um pouco ali da criação do homem, da humanidade, de como Deus planejou todas as coisas, né? Então, lá no primeiro vídeo, né, nós demos uma introdução, né, primeiramente, depois entramos no primeiro vídeo e falamos sobre a criação, né, sobre o projeto de Deus, né, sobre planejando todas as coisas, né. E agora nesse segundo vídeo eu quero conversar com você sobre aquela questão, né, como foi que aconteceu para sair daquele cenário, né, ali do homem, naquele projeto, ali em plena harmonia com a obra do Senhor, ali no Éden, né? E como se tornou, virou ao ponto as coisas de tal forma a ficar como nós vemos nos dias de hoje, né? Onde há muitas guerras, né? Injustiça, falta de amor, de misericórdia, enfim, toda essa bagunça geral. O que aconteceu para mudar de um cenário A para o cenário B completamente oposto e diferente, né? E nisso nós vamos meditar um pouquinho, né, neste vídeo sobre isso, mas já quero abrir já um parênteses aqui, um espaço aqui para você. Tá? Que este conteúdo que fala referente ali a parte da queda do homem, né? Eu fiz um outro vídeo e eu vou colocar o link dele também para vocês aqui na descrição, tá? Para que você possa estar acompanhando também, tá? Porque aí senão vai ficar uma coisa muito assim redundante, falando a mesma coisa diversas vezes, né? Então, para não ficar uma coisa assim exaustiva, eu vou colocar o link dele, tanto do primeiro vídeo, se você não acompanhou ainda, quanto do vídeo que vai falar a respeito ali ao processo da criação, né, até a parte ali da queda do homem. E nesse nós vamos ir para o outro ponto, né, que nós vamos falar sobre a parte do autoconhecimento. Nós vamos entrar agora sobre a alma do homem, né, que seria a alma do homem. Pois bem, vamos dando sequência aqui, né. Ali no livro de Gênesis, quando a gente estava lendo ali, né, no primeiro capítulo, segundo, no terceiro capítulo também vai relatar sobre a queda do homem. Nós sabemos que o Senhor colocou ali no meio do jardim, né, tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor falou para que ele comesse livremente de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comesse, certamente morreria. Acontece que o homem vai, né, a mulher é tentada ali pela serpente, né, Satanás ali incorporado ali na serpente, consegue iludir a mulher, e o homem também não mantém sua posição, toma também do fruto, e eles comem e se abrem os olhos. No vídeo anterior, nós falamos acerca do homem ser corpo, alma e espírito, né? Porque o homem soprou do fôlego de vida e tornou-se um homem, uma alma vivente. Então, o homem que já tinha agora o corpo, que é a nossa matéria, nós falamos da alma e falamos do espírito. Mas o que é uma coisa da outra, né? Nós vemos que os animais foram criados, ele tem o seu corpo também tem uma alma. A alma seria suas emoções, as suas necessidades que a alma tem, né? A palavra vai dizer, a Bíblia em vários lugares, referente à alma, vai apresentar a alma como natureza do homem, vai apresentar como o homem mortal, o homem natural, né? Então vai apresentar diversos nomes para denominar a alma, né? E muitas vezes até no sentido de coração, né? Porque vai falar assim que o coração do homem é enganoso, né? Então a palavra vai dizer, então no sentido de que a alma do homem, ela é enganosa. Então, quando o homem foi criado, homem e mulheres, e a mulher foi criada, estava em plena harmonia, tudo no seu devido lugar. Só que quando se tomou do fruto que quebrou a ordenança do Senhor, o que veio acontecer foi que houve esse desequilíbrio. Então agora o homem passou a conhecer também o que era mal, tem entendimento do que era mal. Então, sendo assim, a sua alma passa agora a se apegar ao que é mal e agora se desliga do que é espiritual. Então, o homem ali que tinha o espírito, que era a sua consciência, ela estava acima, então ele tinha um domínio sobre a sua alma, ele era equilibrado. Quando ele passa a conhecer do mal, porque o bem ele já tinha conhecido, ele já vivia, mas quando ele conhece o mal, ele começa agora a sua alma subir de nível e tomando agora domínio do seu próprio espírito, porque agora seu espírito está mortificado, né? Ele agora está parado, paralisado, né? Por isso que o Senhor falou que certamente morrerás. Não no sentido da morte física, mas a morte espiritual. E nós vamos ver que já começa a bagunça já, né? O homem já começa a culpar a mulher, daqui a pouco eles querem se vestir porque vê que estão nu, né? Então eles reparam, já vê uma malícia, uma maldade, né? Não precisou ninguém falar nada para eles mesmos, já estavam todos ali preocupados. E nós vamos agora também conversar um pouquinho
sobre essa diferença, né, do que vem do Espírito, ou seja, do Espírito que Deus colocou no homem, e o que vem da sua matéria, né, da sua alma, que ficou desconectada de Deus, ficou desordenada. Tá? Então, no livro aqui de Romanos, primeiro aqui no Romanos, capítulo 5, no seu versículo 12, vai dizer assim, que pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, sendo assim, o homem passou agora foi mortificado pelo seu erro, e o pecado veio passando por todas as suas gerações. Então agora todos os que viram na sequência tiveram as suas almas desequilibradas devido à entrada do pecado, porque agora se conhece, não tem como dizer que nunca conheceu, e não sabe agora, não pode dizer que não sabe o que é matar, porque já aprendeu sobre isso, sobre a roubar, sobre a enganar, ele já aprendeu, então ele não pode mais se tornar inocente, porque ele agora conheceu. Só que agora com esse desequilíbrio, a sua alma vai sempre, em todo momento, se inclinar para o mal, e por esse motivo que o Senhor lá atrás teve que prostrar os planos ali da Torre de Babel, porque era um plano maléfico. Eles queriam levantar um único líder para dominar toda a terra. Por isso o Senhor teve que destruir também na época do dilúvio, porque o coração do homem sempre se inclinava para o mal, ele não tinha um equilíbrio, o seu espírito estava mortificado, o seu espírito era a sua consciência, ela estava mortificada, então não conseguia dominar suas emoções como no começo. No domínio que tinha, ele perde esse domínio. Então agora suas emoções, ela fica vulnerável, né? Vulnerável às situações, vulnerável, né, às tentações do inimigo, né? Então ela fica vulnerável. Então isso foi passando para todas as gerações, por isso que quando o pecado entrou por um, o homem ficou mortificado, veio a morte, né? Por isso fala que o salário do pecado é a morte espiritual realmente, né? E o homem, quando ele está longe de Deus, ele está morto, ele está mortificado. Então o que acontece, né? Você pode pensar, mas como que acontece então quando eu sou vivificado, né? Quando eu gero vida, quando eu tenho um encontro com Jesus, quando eu me converto, aceito o Senhor Jesus, o que acontece no homem? A sensação que vai acontecer com você é o que aconteceu comigo e com tantos outros na fé. A sensação que você vai ter, que você vai sentir, é como se você estivesse vivendo toda aquela sua vida no automático, tomava as ações, mas tudo no automático. E daquele momento, quando você dá aquele passo de direção ao Senhor Jesus, que você levanta a sua mão, que você confessa e crê no Senhor Jesus e quer Ele como suficiente Salvador da sua vida, que você abre o seu coração, coloca a sua alma diante dele, o que ele vai acontecer? Ele vai soprar de volta em você o fôlego de vida, ele vai vivificar, trazer a vida ao seu espírito, ou seja, a sua consciência. E a sensação que você vai ter é que você estava dormindo há muito tempo. Você vai estar como se estivesse despertando de um sono, você vai despertar leve, você vai despertar tanto como se estivesse flutuando, porque você está no momento, quando longe de Deus, sem o Espírito, a sua consciência está acordada, você vai tomando uma ação em cima da outra. Por isso nós vamos ver pessoas que matarem as outras por coisa fútil, né? Roubar das outras e trazer para sua casa e se alegrar com o que roubou. Ou inventar mentiras uns dos outros e não sentir culpa disso, não sentir peso. Você já se fez essa pergunta? Você já olhou assim, mas como que a pessoa não sente um pesar, não sente uma culpa disso? Como a pessoa faz isso e está tudo bem? Tudo bem porque o espírito está morto dessa pessoa. O seu espírito, sua capacidade de raciocínio, a sua consciência está morta. Então a alma vai tomando as ações e não vem a consciência. É como, vamos trazer para um contexto assim das histórias, é como se as pessoas andassem como um bando de Pinóquio, fosse um monte de Pinóquio, sem o grilo, porque o grilo era a consciência dele, né? Então a pessoa anda, vai tomando as ações que vai vindo na mente, só que o Pinóquio não tinha consciência dele. Então quem era a consciência que admitia ele? O grilo. Se a consciência não estava ali presente, ele ia tomando as ações, uma atrás da outra, ia sendo manipulado. Pensa no homem como uma árvore, ele vai gerar alguns frutos. E no livro de Gálatas, vamos ler aqui rapidamente, ele vai mostrar quais são os frutos, ou seja, quais são as consequências na vida da pessoa quando ela está só direcionada pela alma, ou seja, pela sua carne. Né? Quando a palavra fala carne, entenda como alma, porque a carne, matéria, não tem vida própria de ação, né? Ela precisa de uma alma, de uma emoção, né? Que vai fazer com que essas ações sejam tomadas. Tá? Então, no livro de Gálatas, no seu capítulo 5, no versículo 16, vai dizer: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne.
Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, nós podemos já observar aqui que é uma lista até que extensa sobre os frutos da carne, ou seja, das ações que a alma deseja. Porque a alma, agora quando foi contaminada lá atrás, está toda desequilibrada, o que vem para ela é sempre o que é oposto ao espírito. Porque a consciência vai tentar te levar para a presença de Deus. Como lá atrás já conversamos sobre isso, já explanei aqui com vocês, nós já meditamos sobre isso. O fôlego de vida de Deus gerou o Espírito em nós. Então, o nosso espírito, a nossa consciência, ela quer ao Senhor. Ela quer buscar a presença de Deus. É aquele vazio que o homem sente dentro do seu coração. Ele fica procurando preencher com muitas coisas, né? Com dinheiro, com fama, com sucesso. Mas o vazio permanece. O vazio permanece porque esse vazio é a ausência de Deus. Ele precisa da presença de Deus, que é nosso espírito clama. Mas enquanto o nosso espírito quer o que é do Senhor, a nossa alma descontrolada quer aquilo que satisfaz as nossas necessidades. O que a gente quer só coisas físicas, né? Que a gente necessita. Então, por isso aqui no livro de Gálatas vai dizer que entra a imoralidade sexual, porque com a imoralidade já vem a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, embriaguez. Você vê que são todas as coisas que são voltadas ao próprio homem, né? Então, todas as coisas que são voltadas para o próprio homem. Então, o homem não quer compromisso por nada. Então, ele não consegue se casar, ser fiel à sua esposa. Ou uma mulher não consegue ser fiel ao seu cônjuge porque ela quer uma imoralidade sexual. Ela não quer um compromisso, ela quer apenas o ato sexual, somente a relação. Ou então, o homem não quer enfrentar os problemas de frente. Então, ele prefere se embriagar para esquecer da dor, esquecer do que o aflige, do que ter que enfrentar o problema, do que ter que se chegar a Deus, para que o Senhor o ajude, para que o Senhor solucione, o ajude nas suas dificuldades. Então você vai ver que todos os pontos aqui, ele vai sempre girar em torno do que a carne quer, do que a alma do homem quer, né? E por isso que não consegue um homem se fortalecer apenas vivendo pela sua alma, porque a alma vai sempre tentar pôr um band-aid numa hemorragia, né? Não funciona, não tem como. Se colocar um band-aid num grande fluxo de sangue, não vai resolver em nada. Então ela vai sempre inclinar para algo que tenta tornar a vida do homem mais fácil, um pouquinho mais molezinha, mas o que na verdade não é o que acontece. Vamos supor, ao invés aqui do homem ter que buscar ao Deus vivo, o Deus que nunca pediu representação humana, nem de nada no céu, ele quer que você creia mesmo sem enxergá-lo. Então é algo mais desafiador. Mas se você observar aqui que a idolatria, que é gerar uma coisa, um objeto, e eu pôr a minha crença numa coisa que eu estou vendo, uma coisa física, é bem mais fácil, é mais cômodo do que eu ter que crer sem ver. Você consegue compreender isso? E aqui em todos os pontos, depois nós podemos fazer mais à frente um trabalhado assim, um pouquinho mais minucioso em cada um deles. Que nem vamos trazer um outro aqui, ó. As facções. O que são as facções? São os grupos. Você tem facções como gangue, como facções mesmo que a gente vê por aí, né? Então, ou seja, as também pode ser uma facção realmente, que nem uma facção criminal, por exemplo, como também pode ser uma facção um pouco menor, uma panelinha, né? Então, as pessoas juntam pessoas que elas se identificam mais, que são iguais, que não discordam dela em nada, então ela monta os seus grupinhos. É mais fácil, não é? Do que ter que lidar uns com os outros, é bem mais fácil. Então, você vê que a alma vai sempre procurar do que é mais fácil. Tudo que é mais cômodo, tudo aquilo que vai trazer uma alegria, por mais que seja momentânea, por mais que continue o vazio, ela vai querer sempre essas coisas. Só que o espírito ele vai tomar por Deus, ele vai querer coisas que para a alma não é agradável. Não é agradável. E nós vamos ver aqui em Gálatas também mais à frente. Aqui vai dizer, no versículo 22, tá? Vai dizer assim, mas o fruto do espírito é amor, ó, já começa por aqui, ó, amor, né? Você vê que nos dias difíceis, é difícil se amar ao próximo, né? Não é algo fácil. Mas já começa aqui, ó. Amor, alegria,
paz, paciência, amabilidade, ou seja, aquela pessoa, aquela pessoa sensível, né? A pessoa amável, né? Uma amabilidade, uma bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aleluias. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, vê como é algo complicado aqui. Quando a gente lê, já dá aquela desconforto. Porque fala assim, poxa Senhor, mas o fruto do Espírito é amor. Mas eu vou amar uma pessoa que não me agrada. Uma pessoa que quer o meu mal, como é que eu vou amar isso? Ou seja, a nossa alma já grita já. Não quero amar quem eu gosto, que vai bem para mim. Olha aqui, ó. Aí o Espírito quer alegria. Foi aqui, ó, o fruto do Espírito é alegria. A alma vai falar o quê? Mas eu não tenho motivo para ser feliz. Eu trabalho, tem quantas horas por dia, pego não sei o que, ônibus, pego balsa, pego isso, pego aquilo outro. Não tem motivo para alegria. Só que o Espírito não, o Espírito ele entende que há necessidade de alegria. Né? E onde é a fonte de alegria? É a presença de Deus. Então, essa alegria que a presença de Deus gera no homem, ela não é baseada em circunstâncias. É uma alegria que floresce de dentro para fora. Então eu estou alegre porque eu tenho vida, porque eu sou uma pessoa grata, porque eu sou abençoado por Senhor. O Senhor me chamou, o Senhor me planejou tudo para que eu venha assistir. Por isso que a gente conversou nisso lá no início, sobre você entender que você foi planejado, que você foi gerado por Deus. Então, para poder quebrar esse tipo de coisa, às vezes você não encontra na situação motivos para se sentir alegre. Né? Aqui, ó, observe que não é o feliz. Né? O feliz ainda tem uma circunstância, né? Algo te torna feliz, algo te torna triste. Mas a alegria é uma coisa muito mais prolongada. Uma coisa que não está baseada em situações momentâneas. Né? Você consegue ver uma pessoa alegre, uma pessoa que está sorrindo. Você não consegue ver, tipo, parece que a pessoa não tem problema. Não, ela tem problema, tem dificuldade. Mas ela encontra mais motivo de estar alegre, de estar contente com cada dia que ela vai vivendo, sendo abençoada por Deus, sabendo que o dia de amanhã a Deus pertence. Depois vai dizer sobre a paz, sobre a viver em paz. Quem está alegre vai querer viver em paz, obviamente, né? Precisa, né, estar em paz para se manter a sua alegria. Vai ver a paciência, a amabilidade, a bondade, fidelidade. Observa, enquanto a alma quer a imoralidade, a libertinagem, observa a diferença, tá? Libertinagem é diferente de liberdade. Liberdade o Senhor nos concede. Nós somos livres, livres para adorar. Adora se quiser, louva se quiser, lê a palavra se quiser, ora se quiser. O Senhor aponta o caminho. Se a gente fizer tais coisas, nós vamos ser muito mais abençoados. Porque quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais nós deixamos a nossa alma de lado, mais viveremos pelo Espírito. E assim, as pessoas que nós amamos ao nosso redor vão também ser beneficiadas. Vão encontrar em nós pessoas diferenciadas. Pessoas, um exemplo que a gente deu aqui, pessoas mais amáveis. Porque estamos lá chegando ao Espírito, né, através ali da presença do Espírito Santo, do Espírito de Deus, falando direto ao nosso Espírito, nós vamos nos tornando uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais amável. Então, vai mudar um cenário dentro da nossa casa, do nosso trabalho, no ambiente que nós vamos estar. Né? Mas, nisso, nós temos a liberdade de seguir isso ou não. Você é livre. É liberdade, é isso. Ou você segue ou você não segue. Isso aí é um fato. Tá? Então você é livre para escolher. Só que libertinagem é diferente de liberdade. Por quê? A libertinagem é uma vida imoral, uma vida sem regras. Né? É que se a regra é não faça, como eu sou um libertino, eu vou e faço. Se a regra diz para não fazer, eu vou e faço. Então a pessoa que não segue regra, uma pessoa indisciplinada, ela não respeita ninguém, não respeita autoridade, não respeita regulamento, é aquela pessoa que dá trabalho em qualquer lugar que ela chega. Né? E principalmente na questão que é inclinado também para a imoralidade. Por eu ser um libertino, por eu viver nessa libertinagem, eu não vou ficar a regra de seguir a regra de ser fiel a uma única mulher, ou ser fiel a um único homem, porque eu sou um libertino. Né? Então eu sigo uma libertinagem. Então por esse motivo eu vou automaticamente se tornar um imoral. Então você vê que todas as coisas elas vão se conectando, tanto da parte da alma, que ficou desequilibrada, quanto da parte do Espírito. E cabe a nós, como pessoas livres, escolher o que nós queremos seguir para nossas vidas. No livro de Romanos, no capítulo 5 que a gente leu, capítulo 5, no versículo 12, vai dizer que todos pecaram. Então, mas você pode pensar assim, mas eu não participei disso, né? Poxa, que é injustiça eu ter que carregar, né, a culpa, né, dos meus semelhantes, por uma coisa que aconteceu lá no começo, no dia do Éden, eu nem estava lá, né?
Talvez se estivesse lá faria diferente. Enfim, muitas pessoas, né, levantam esses questionamentos. Porém, Deus, na sua justiça, ainda que tivesse dado a oportunidade do homem lá atrás, até do homem reconhecer que errou, se apresentar diante de Deus e falar: não, Senhor, eu errei, a culpa foi minha, né? A mulher tomou do fruto, mas eu comi também, a responsabilidade era minha por ela. Então, ou seja, daria para o Senhor tornar as coisas um pouco mais brandas. Né? O que acontece é que o homem procurou pouco para a mulher para a serpente, ficou aquele joga de responsabilidade, já não assumia mais nada, e deu no que deu, né? O Senhor teve que tirar eles ali do meio do jardim, porque para que eles não comessem também da árvore da vida, né? Que também estava lá e era uma árvore muito melhor do que o conhecimento do bem e do mal, né? Você vê que o inimigo já lançou eles para o outro lado e eles foram igual uns patinhos, né? Foram seguindo ali. Mas poderia ser qualquer um de nós que estivéssemos num lugar, porque nós sabemos essa situação agora, é mais fácil tomar uma decisão, mas se tivesse na ocasião poderia ser diferente, né? E também poderíamos ter cometido a mesma falha. Mas o Senhor, na sua justiça, o que ele fez? Ele enviou uma forma de justificar todos. Então, ou seja, de limpar a nossa ficha, né? Porque foi o pecado passando de geração em geração, até chegar até nós. Então, da mesma forma que o pecado entrou através de um homem, né? Através de Adão, agora a salvação e a justificação entra através de Jesus, quando Jesus entra em cena. Isso é o mistério da cruz que foi revelado. Porque quando Jesus veio, ele é através do seu corpo, né, da sua vida, ele se oferece como um sacrifício, né, em lugar, como se fosse um sequestro, né? Nós estávamos sequestrados pelo pecado, o pecado nos sequestrou, né? O inimigo nos mantinha cativos e presos. Então ele pedia o preço. Qual era o preço para poder ser livre? O preço é o preço de sangue, tinha que pagar com a vida. Mas como a gente pagaria com a vida e permaneceria vivo? Não teria como pagar, e realmente não tinha como, então não tinha como pagar. Mas o que aconteceu? Jesus ele veio, encarnou, né? Jesus já estava com Deus, como diz João capítulo 1, ali no versículo 1, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus sempre existiu com o Pai, né? Ele já estava com o Pai. Como no livro de Gênesis diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Jesus, como ele mesmo diz em Apocalipse, eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Então no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Jesus já estava com o Pai, aleluia. Só que ele veio encarnado para ter um corpo igual ao nosso, para ter uma alma também. Só que a alma de Jesus agora é uma alma controlada, dominada pelo seu espírito, porque ele não nasceu no pecado, ele foi gerado ali no ventre de Maria quando ela ainda era virgem, né? Então ele foi gerado, mas sem participar da alma do homem, do pecado do homem, porque ele foi enxertado já no ventre dela, né? Ali ela quando ainda era virgem, né? Então ele foi gerado nela, então ele agora tem a parte do corpo, né? A parte humana, então ele se torna 100% homem, mas continua sendo 100% Deus. Aleluias. Então Jesus, sendo assim, ele poderia cumprir esse requisito que pagaria a nossa fiança, dando ao seu corpo, a sua carne, como sacrifício, a sua vida, né? Ele foi todo esmiuçado. O que o inimigo queria fazer comigo, com você, meu querido, que nós não suportaríamos nem um terço, né, disso tudo, ele pôde fazer ali com Jesus, né? Ali na mão dos carrascos, né? E isso aí pode ficar para um outro estudo, tem muitos estudos também, muito importante, muito bom, acerca disso, de cada sofrimento, ferida de Jesus, coisas que Jesus passou, que se não fosse o Espírito de Deus, aleluia, sustentando o Filho, ele não suportaria, né? Um homem comum não suportaria, né? Tamanho sofrimento. Então o que acontece? Jesus agora ele paga essa fiança. Então não, se é o sangue que é para poder libertá-los, que é preciso, esse é o preço da fiança, então dou o meu sangue. Eu me entrego por eles. Jesus não foi assassinado, ele se entregou, ele se deixou ser levado, né? Ele poderia ter levantado uma rebelião, Jesus tinha poder e autoridade para isso, mas não, ele se deixou ser levado, né? Então aquilo que o inimigo queria fazer conosco, ele permitiu que deixasse fazer nele, para poder nos redimir, para poder pagar a nossa fiança e nós sermos livres. Então agora Jesus ele é morto, Jesus morre ali de forma bem torturado mesmo, né? Só que aí ele, por ser filho de Deus, o Pai o ressuscita ao terceiro dia. Então agora como ele pagou a fiança livre, agora somos livres em Cristo Jesus pelo seu sacrifício, né? E Jesus agora ressurreto, vivo, ele continua ainda, não só nos libertou, quanto continua ainda nos direcionando, nos fortalecendo para nos mantermos vivos e não mais voltarmos a estar morto de volta no pecado.
Como a palavra vai dizer ali no livro de Hebreus 10, ali perto do versículo 20 ao 21 mais ou menos, vai dizer assim que agora que a graça, né, nos alcançou, nós vamos pecar voluntariamente, vamos continuar pecando voluntariamente, de modo algum, né? Agora que a gente está com a ficha limpa, temos que viver uma vida limpa, uma vida com Jesus, uma vida pelo Espírito, é o que diz aqui no livro de Gálatas que nós lemos. Mas a vida pelo Espírito só consegue viver quando se é morada e habitação do Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus passa a habitar dentro de você, aleluia, ele vai te sustentar o teu espírito, dando força para dominar a tua alma novamente, até se vencer os nossos dias aqui. Porque ainda estamos nessa matéria, então é normal muitas vezes você ver pessoas se abaterem, ficarem tristes, desanimadas, isso é comum. Não quer dizer que Deus te abandonou, não quer dizer que você está morto novamente, porque você ainda tem uma alma para poder estar lutando, e a alma ela vai querer sempre aquilo, como a gente já deu aqui, já conversamos aqui, o que é mais fácil, o que é mais cômodo. O que é mais cômodo, eu viver minha vida de qualquer jeito ou eu lutar para poder seguir os passos de Jesus, tomar minha cruz, negar a mim mesmo e segui-lo? O que é mais fácil? Viver de qualquer jeito, óbvio. Então a carne vai ser pequena para isso. Então por isso você não vai ter muitas vezes desejo de orar, não vai ter desejo de ler a palavra, não vai ter desejo de ouvir um louvor, porque essas coisas para a carne, para a matéria nossa aqui, nessa alma, não é tão legal, não é atrativo. Né? Então ela vai procurar sempre o que é mais atrativo para ela, e o que é mais atrativo justamente é o pecado, né? Então é uma decisão que está nas nossas mãos. Então nesse ponto, a parte do autoconhecimento, né, aqui se fecha nesse ponto, né? Porque entendemos que nós temos esta alma que precisa ser policiada, mas para ser policiada precisa do Espírito. A nossa consciência está viva. Se nossa consciência está morta, porque não aceitamos Jesus, porque não vivemos para Jesus, não entregamos nossa vida para Ele, os cuidados da nossa vida, nós vai permanecer morto nosso espírito. Sendo assim, não tem domínio sobre a alma. Você vai, qualquer lado você vai ser jogado, que chama das paixões. Hoje você está bem, amanhã você vai estar lá embaixo, abatido. Hoje você vai querer muito ter as pessoas perto de você, amanhã você não quer mais ninguém perto de você. Você odeia todo mundo, quer explodir o mundo todo, quer sumir com tudo. Então, porque você vai ficar desequilibrado. Mas quando o seu espírito, sua consciência, você coloca ali aos pés do Senhor Jesus, aquele que pagou a tua fiança para te ver livre, ele coloca do seu Espírito Santo para ali, lado a lado ali com o teu espírito, venha te fortalecer para então dominar a tua alma, dominar a tua carne. Por isso que o fruto do Espírito é o domínio próprio, né? Você vai se dominar, você vai se policiar. Às vezes você vai errar, você vai cometer erros, você vai falhar com alguém, com a pessoa que você gosta, mas aí o Espírito Santo vai falar, rapaz, você errou nisso aqui, vai lá e conserta. Vai lá, se arrepende. Olha aqui, é isso. O seu espírito vai estar vivo e vai falar, poxa, Senhor, é verdade, Senhor. Eu lembrei desse acontecimento. Eu vou lá e preciso melhorar. Certo? Então, você vai ter momentos na sua vida que o inimigo vai atacar justamente na tua alma. Porque a tua alma, né, você está lutando contra ela. Então ele vai tentar lançar coisas na sua mente, vai te fazer desanimar, vai achar que você não é bem, que as pessoas não te querem bem, que você foi esquecido por Deus, que você não tem valor algum. Ele vai atingir na alma primeiro. Né? Lembrando que Jesus, ali no livro de Mateus, você pode ler depois com calma, aí na sua casa ou onde você estiver, no livro de Mateus, ali no capítulo 4, vai contar sobre a tentação de Jesus, né? Quando Jesus foi tentado no deserto. O próprio Deus permitiu ele ir ao deserto, porque ele estava em treinamento. O treinamento de Jesus era ostensivo, o treinamento era pesado, porque a obra de Jesus não era para qualquer um, era para o Filho de Deus. Então ele estava sendo ali trabalhado. E ele vai para o deserto e lá o inimigo vai tentar ele no seu corpo ali para que ele criar um alimento. Né? Então, vai pedir pão, tudo. Depois ele vai falar o que? Ele vai logo na alma de Jesus. Ele vai na alma. Ele fala assim: não, você não quer ser aceito, você não quer que as pessoas olhem para você, né, e te queiram bem. Então o que você faz? Tem que fazer algo inédito, tem que fazer um negócio show para a pessoa olhar e falar assim: não, o cara é bom. Você vai lá, sobe no templo, lá no alto do templo e pula. Porque está escrito que aí os anjos vão vir e vão te segurar nas mãos, e não vai tropeçar em pedra, nada vai te acontecer. Jesus o repreende e fala assim: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, ele tentou ir na alma de Jesus. Ele tentou trabalhar ali na alma de Jesus. Entendeu? Tipo, na parte de querer ser aceito. Mas Jesus não é. Jesus é equilibrado, querido. Porque Jesus, ele andava em espírito. Ele, todo momento ele estava falando com o Pai, em oração. Ele sabia quem ele era. Então ele não estava vendo. O inimigo tentou até agir na consciência de Jesus, no espírito dele. Tentou na carne, falar porque ele estava com fome. Ele falou, não, transforma a pedra em pão e tal. Né? Jesus negou. Então, nem só de pão viverá o homem. Na carne não conseguia. Ele falou, não, rapaz, tem um controle. Ele tem um controle sobre o corpo dele.
Aí ele foi na alma, na aceitação, né, status, né, pá. Não conseguiu nada. Aí ele foi tentar na onde? Então vou tentar na consciência dele. Olha, Jesus, eu sei, tô aqui parafraseando para você, tá? Olha, eu sei que você quer cuidar do mundo todo. Você quer ajudar todas as pessoas e tal. Mas tu sabe que no momento aqui, né, Jesus não tinha sacrificado ainda, né? Tá tudo sob meu domínio. Eu faço o seguinte, eu te entrego tudo. Ó, te entrego tudo. Você só tem que fazer uma coisa. Só se prostrar e me adorar. Só isso. E demais eu te dou todas as coisas, todos os reinos. Aí tu pode comandar todo mundo, fazer o que você quer. Ó, é mais fácil. É só me adorar. Aí Jesus já falou, já pilhado, já falou, para trás de mim, Satanás. Adorar somente o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Satanás, não tem como. Satanás bate em retirada. Porque Jesus sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Aleluia. E assim nós temos que conhecer quem nós somos. Por isso que o primeiro ponto de aprender a lutar é se autoconhecer. Se você se conhecer, você vai se manter firme. Ainda que às vezes você esteja meio fragilizada por uma situação. Por uma perda que você teve, uma situação que mudou e você não estava preparado. Mas por isso que em espírito e em verdade o Senhor procura esses adoradores. Porque quando você anda em verdade, você vai falar com Deus exatamente o que está acontecendo com você. Porque Ele já viu, Ele conhece. E com isso Ele vai te sustentar, Ele vai te fortalecer. E o inimigo não vai conseguir achar um espaço para trabalhar contra a tua vida. Amém? Então Deus te abençoe. Em nome de Senhor Jesus, senão vai prolongar demais aqui o vídeo. Se eu ficar falando aqui, falando, o vídeo vai ficar longo demais. E eu aguardo você no próximo vídeo, que nós vamos começar a aprender sobre as nossas armas. As nossas armas, né? Quais são as nossas armas que a gente tem para lutar este combate? Né? Então eu espero você no próximo vídeo. Aproveita e deixa os comentários do que você achou desse vídeo, do que você entendeu, do que não ficou muito claro, né? Porque aqui a gente também tem que... Já fica um vídeo longo, né? Mas a gente tem que correr para também não ficar extenso demais. Algumas pessoas realmente perdem para sua alma, né? Para sua carne, e nem consegue ver o restante. Vê só o comecinho ali, já pula, já sai. Então, porque a carne não quer. Né? Não quer ouvir a palavra, né? Não quer ser edificada. Mas se você já chegou até aqui, você já é mais do que vencedor, porque você já venceu a sua carne. Amém? Então Deus abençoe a sua vida. Coloque nos comentários e vamos continuando para o próximo vídeo que vai ser liberado na outra semana. Amém? Que Deus abençoe você e se mantenha firme em nome de Jesus. Que na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus.